Nessa noite, irmãos, eu trago uma palavra para compartilhar com vocês. Eu aqui em cima me sinto o Gideão, né? O meu milheiro é o menor na minha nação. Me sinto aqui o anão entre os grandes pregadores que Deus tem levantado aqui nessa igreja. E de mim mesmo eu tenho muito pouco a acrescentar. Trago nessa noite para os irmãos aquilo que eu considero apenas 5 pães e 2 peixinhos. É pouco, mas debaixo da unção daquele que vive e reina para sempre, essa porção pode ser multiplicada. E eu creio que cada um que aqui está vai sair saciado nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6, vamos ler do versículo 13 até o versículo 22. Depois, no capítulo 7, eu vou ler apenas o versículo 15 e o versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Estou usando a versão aqui, Almeida, corrigida e revista. O título é assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu, toma para ti de toda a comida que se come, ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7, versículo 15. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora. E o Senhor fechou por fora. E o Senhor fechou por fora. Podem se assentar. Irmãos, o tema dessa noite que Deus me deu é os barcos da vida. Nessa noite eu te convido a navegar por cima das águas do Espírito. Essa igreja nessa noite vai ser semelhante a um porto, onde muitos barcos e navios estarão aqui atracados. E você tomará um desses barcos para seguir a sua vida. Eu creio que essa palavra vai ser a resposta para muitos que aqui entraram nessa noite. Lemos aqui que Deus dá uma ordem a Noé. Deus fala: Noé, eu estou olhando para a terra, estou vendo uma terra cheia de violência, um povo que está distante de mim, e eu vou dar um basta nisso. A minha paciência chegou no limite. Eu vou extinguir essa raça da terra. Mas com você, eu vou fazer um pacto. Porque Deus não cobra o justo com o injusto. As pragas que desceram no Egito não tocavam sobre o povo de Deus que lá habitava, mas apenas sobre os egípcios.
E Deus olhou para a terra e viu Noé, um homem justo, um homem íntegro, um homem honesto. E Deus então decide fazer um pacto de livramento com Noé. Fala: Noé, constrói uma arca, porque eu vou enviar chuva sobre a terra, e vai ser tanta água que a chuva vai subir e vai encobrir toda a face da terra. Noé começa então, ali o seu trabalho, reunir material, madeira, seus filhos ali o ajudando. E eu quero que você se transporte nesse momento para essa época, que você consiga enxergar Noé começando a construir a arca. No início é um trabalho normal, mas quando começa a tomar corpo a arca, os amigos, os vizinhos, as pessoas da cidade começam a ficar curiosas, e vão chegar perto de Noé e perguntam: Noé, o que você está construindo? Que projeto é esse novo? E Noé ali anuncia: eu estou construindo uma arca, um grande barco, a mando de Deus, porque virá um dilúvio sobre a terra. Eu imagino as pessoas, olhando Noé torto, não acreditando, desconfiando: será que Noé já está ficando caduco? Já tinha mais de 400 anos. E aquela notícia começa a se espalhar, entre as pessoas daquela cidade que ele morava. Noé falou que vai chover muito, vai inundar toda essa terra. Ele está construindo uma arca e falou que quem estiver dentro da arca vai ter vida, quem estiver do lado de fora vai ter morte. Talvez, irmãos, num primeiro momento, alguns até acreditaram, por conhecer Noé, saber que era um homem honesto, que era um homem de palavra, que não era um homem de brincadeiras. Só que a arca, quando a gente pesquisa o tempo de construção da arca, a Bíblia não dá o tempo exato da construção, mas segundo alguns estudos, cerca de em torno de 50 anos a 60 anos a construção total. E Noé anunciou cerca de 120 anos, desde que Deus falou com ele até começar o dilúvio. Então primeiro Deus fala com ele do dilúvio, ele começa a anunciar, isso segundo algumas linhas de estudo, e cerca de 50 a 60 anos o tempo de construção da arca. Aí eu estava lendo essa palavra e Deus trouxe ao meu coração esse exemplo. Imagina uma criança com 10 anos de idade. Com 10 anos, viu pela primeira vez Noé construindo a arca. Noé começou a construir e aquela criança começa a ouvir que um homem está construindo uma arca porque vai vir chuva sobre a terra. Passam-se 10 anos. Essa criança agora tem 20, já é um adulto e não choveu ainda sobre a terra. Passam-se mais 20 anos. Essa criança que tinha 10, agora ela tem 30 e não chove. Passam-se 50 anos. Essa criança agora que tinha 10 lá no início, tem 60 anos e não chove na terra. E aí a gente vai para o Evangelho e Jesus fala assim: a minha volta vai ser como foi nos dias de Noé. Aleluias. Quantos de nós, há quantos anos, muitos desde criança, todos nós aqui na verdade, ouvimos que Jesus está voltando. Jesus vem arrebatar a sua igreja. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Só que a gente era criança, a gente era jovem, nós somos adultos. E Jesus não vem. Jesus não voltou ainda. E porque o dilúvio demorou lá atrás, muitos deixaram de acreditar que ele ia acontecer. Como hoje, por causa da volta de Cristo, aos nossos olhos está demorando, muitos não estão mais no caminho do Senhor. Muitos deixaram de acreditar que Jesus voltará nessa terra. Mas a palavra do Senhor permanece de pé. E Jesus diz: como foi nos dias de Noé, será nos dias da minha vinda. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Tenha certeza disso. Noé começa a construir, Deus dá ali as direções, 300 côvados, aproximadamente 140 metros de comprimento, 50 côvados de largura, 30 de altura, 3 andares a arca. E ali ele manda estocar todo tipo de alimento. Eu imagino as pessoas vendo aquilo acontecer, na arca ficando pronta, e debochando, e rindo, e passa-se anos, debocham e riem, até que chega o dia que Deus fala: Noé, entra na arca, porque agora vai começar o dilúvio. A arca de Noé representa para mim e para você nessa noite a igreja de Jesus Cristo. Deus fechou a arca por fora, para que quem está dentro não pudesse sair, e quem estava fora não pudesse mais entrar. Quando a trombeta tocar no céu, quem estiver preparado dentro da igreja de Cristo, subirá. Quem não estiver dentro da igreja de Jesus, quando eu digo igreja, eu não digo igreja batista, eu digo toda a igreja de Cristo na terra. Quem estiver fora dessa igreja será deixado para trás. E Deus fechou a porta por fora. Por quê? Porque imagina quando a chuva começou. Ninguém acreditava. 10, 20, 30, 40 anos pregando, ninguém acreditava. Só que começa a chover. Num primeiro momento, as pessoas até gostam, vibram. Lembra da gente lá no início da pandemia, ano passado?
quanta gente vibrando, achando legal, lockdown, vamos fechar tudo, vamos ficar em casa. Olha depois, quando foi se alongando o tempo, pessoas perdendo emprego, como que foi mudando a opinião. Então, no primeiro momento, as pessoas acharam legal, tá chovendo, mas eu tenho que trabalhar, vamos dar um jeito, talvez ali foi criada sombrinha, guarda-chuva, vamos botar uma capa, vamos seguir nossa vida. No segundo dia, a chuva não para, mas a vida não pode parar, vamos continuar. Só que chove o terceiro dia, chove o quarto dia, chove o quinto dia, e aí começa a se formar as primeiras poças, né? Os lagos começam a encher, os rios começam a transbordar, e vai indo 10 dias, 20 dias de chuva, daqui a pouco a cidade está começando a ficar alagada. Pessoas estão andando com água já na canela, daqui a pouco as pessoas estão andando com água no joelho, e aí eles veem que agora não tem mais jeito, a arca está fechada. Eu imagino isso, as pessoas chegando diante da arca, batendo do lado de fora da arca, pedindo Noé para abrir, pedindo perdão, Noé, me perdoa por não ter acreditado, Noé. Era verdade, mas agora eu acredito, me dá uma segunda chance, abre, deixa eu entrar. Eu imagino as pessoas, amigos, vizinhos, parentes, Noé, sou eu que trabalhei tantos anos com você. Noé, sou seu tio, sou seu sobrinho. Noé, esqueceu daquele dia que eu te ajudei, abre a porta para mim entrar. Mas Noé não podia abrir, porque a porta foi fechada por Deus pelo lado de fora. Eu imagino mulheres com crianças no colo, desesperadas, gritando com água já pela cintura, Noé, pelo amor de Deus, minha filha, não me deixe do lado de fora, mas leva meu bebê para dentro, salva a vida dele. E por mais que Noé ouvia, irmãos, tudo isso Noé não podia fazer nada, porque a porta da arca estava fechada. Nessa noite, se você está fora da arca, Deus te convida para entrar para dentro da arca enquanto a porta ainda está aberta. A Igreja de Cristo é um amplo conjunto. Dentro desse amplo conjunto está a Igreja Batista Renovada, está a Igreja Batista do Calvário, está a Assembleia de Deus, a Igreja da Graça, está toda a igreja que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você está dentro deste conjunto, dentro da igreja, você está dentro da arca. Se você está fora, você está correndo o risco de ser alcançado por esse segundo dilúvio que virá na terra, chamado agora de grande tribulação. O domínio do anticristo, 7 anos, de um lado o anticristo dominando, do outro lado as taças da ira de Deus sendo derramadas na terra, e quem ficar estará nesse meio. E Deus nessa noite te chama, vem para dentro da arca, em nome de Jesus. Esse é o primeiro barco da vida que nós vamos ver nessa noite. O segundo barco que a gente vai ver agora é o barco do profeta Jonas. Jonas, diferente de Noé, não é ele que constrói o barco, mas a gente chama de barco de Jonas porque é o barco que ele escolhe entrar para fugir da presença de Deus. Jonas é um profeta, Jonas fala com Deus, Jonas ouve a voz de Deus, e Deus chega um dia diante de Jonas e fala, Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá lá na cidade de Nínive e pregue para aquele povo, porque aquele povo está em rebeldia, e se eles não se arrependerem, eu vou exterminar toda aquela cidade. Jonas escuta com atenção, retém a palavra do Senhor, mas na hora de cumprir, Jonas decide pegar o sentido contrário. Deus manda Jonas ir para Nínive, né, a atual cidade lá do Iraque, Mossul, mas Jonas desce ao porto lá de Jope, como está escrito, que hoje é Tel Aviv, e vai para Tarsis, uma cidade da Espanha, cerca de 4.300 quilômetros de distância, da onde Deus mandou Jonas ir, para onde Jonas estava indo. Jonas então pega um barco, vai para Tarsis, no meio do caminho se levanta uma tempestade. O barco é jogado para um lado e para o outro, os marinheiros ficam desesperados, não tinha nuvem, não estava prometendo chuva, tempestade. Só que a tempestade vem de repente, e eles apavorados, onde está Jonas? Jonas está dormindo. Eles se incomodam, mas tem um homem dormindo dentro do barco, com essa tempestade, a gente prestes a morrer. Vamos lá acordar esse homem, vão lá e levanta ele. Ei, você não está vendo o que está acontecendo? Estamos prestes a naufragar, levanta. Jonas se levanta, chega lá, aqueles homens estão desesperados, sem saber o porquê dessa tempestade. Diz o texto que eles lançam sorte, um tipo de sorteio lá entre eles, e a sorte cai em Jonas. Olha aí, você tem alguma coisa para falar com a gente? E aí Jonas confessa, tenho. Eu sou hebreu, sirvo ao Deus, Criador dos céus e da terra, e estou nesse barco porque eu estou fugindo da presença do meu Deus. Deus me deu uma missão, e eu estou indo no sentido oposto da missão que Deus me deu. Por isso essa tempestade sobreveio, e ela só vai parar se eu for lançado fora desse barco. Jonas então é jogado para fora daquele barco em alto mar, e na visão dos marinheiros acabou a história de Jonas, porque dali eles não sabem mais o que acontece. Então Jonas foi morto, a tempestade se acalma, e eles seguem as viagens deles sem saber o que aconteceu com o profeta.
Nós sabemos, né, da história que Jonas ora, que Deus sustenta a vida dele, faz o peixe cuspir ele na praia, para ele poder cumprir a missão. O que é que representa, meu irmão e minha irmã, o barco de Jonas na nossa vida? O barco de Jonas é o barco da desobediência. Toda vez que Deus te dá uma direção e você toma o caminho contrário, você está entrando no barco de Jonas. Toda vez que Deus te chama para fazer algo que você não faz, você está entrando no barco de Jonas. Quando Deus manda você parar de fazer algo, porque isso está desagradando a presença santa do Senhor, e você continua fazendo, você está tomando o barco de Jonas. Quando você quebra os princípios da palavra, quando você não entrega seus dízimos na casa do Senhor, quando você não ora por alguém que Deus manda orar, quando você não evangeliza, quando tem oportunidade de evangelizar, você está tomando o barco de Jonas, o barco da desobediência. E se você estiver nesse barco, em algum momento a tempestade vai se levantar e você será jogado para fora. Vamos sair desse barco, né? Em nome de Jesus. Vamos para o barco agora, barco de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, fala do barco em que Jesus está com seus discípulos. Barco de Jesus. Jesus está no barco, né, indo com os discípulos para a cidade de Gadara, ter aquele encontro com o famoso endemoniado gadareno, um homem possesso por uma legião de demônios que vive nos cemitérios, né, e ele é preso com correntes, grilhões, e ele arrebenta aquilo, tamanha era a possessão de demônios no corpo dele. E Jesus está indo. No meio do caminho, Jesus entra para o interior do barco e vai dormir. Uma tempestade se levanta contra aquele barco, e os discípulos apavorados vão lá e chamam Jesus: mestre, nós vamos naufragar, o navio está sendo jogado de um lado para o outro pela força das ondas, a força dos ventos. Jesus se levanta, vai lá, repreende o mar, repreende os ventos, e tudo se faz calmo. Olha só, pastor Nilo, as semelhanças que Deus me mostrou no barco de Jonas e no barco de Jesus. O barco de Jonas e o barco de Jesus têm muitas semelhanças e uma grande diferença. Eles têm muitas semelhanças e uma grande diferença. No barco de Jonas, você tem um homem, o personagem principal, que entra para o meio do barco para dormir. No barco de Jesus, você tem um personagem principal, que é Jesus, que desce para o barco para dormir. No barco de Jonas, você tem uma tempestade que toma aquele barco. No barco de Jesus, você tem uma tempestade que sacode aquele barco. No barco de Jonas, você tem marinheiros apavorados. No barco de Jesus, você tem discípulos apavorados. No barco de Jonas, eles se incomodam com o homem que está dormindo e vão lá despertar ele. No barco de Jesus, eles se incomodam com Jesus que está dormindo, vão lá despertar ele. Muitas semelhanças, mas com uma grande diferença. Porque Jonas está no barco da desobediência. Então, quando ele se levanta para a sua derrota, para a sua humilhação, para o seu fracasso, para a sua morte. Jesus anda no barco da obediência a toda a palavra do Senhor. Então, quando Jesus, que anda no barco da obediência, se levanta, é a tempestade que tem que se curvar. Aleluias. O barco de Jesus, irmão, só entra discípulo. O barco de Jesus não tem ímpio, só entra discípulo. Estava ele com os discípulos. Se você está nesse barco, no barco da obediência, você está preparado para receber a autoridade espiritual. Esse barco representa isso na nossa vida, a autoridade espiritual. Aquilo que Jesus fez, Ele dá autoridade aos discípulos para fazerem. E se você andar na obediência a toda a palavra do Senhor, você terá a autoridade espiritual de Cristo na sua vida. Você vai orar, a enfermidade vai sair. Você vai repreender, o mal vai ser derrotado, vai sair. Você vai interceder, portas vão se abrir, milagres vão acontecer se você andar no barco da obediência. Amém? Vamos para o próximo barco da Bíblia. Atos capítulo 27, barco do apóstolo Paulo. Olha como a tempestade se levanta em nossa vida. Paulo está dentro de um grande barco agora, sendo levado como prisioneiro para a Itália, mais precisamente para Roma. O navio de Paulo tem 276 tripulantes. Entre eles está Paulo. No meio dessa viagem, durante essa viagem, uma tempestade se levanta. A tempestade do barco de Paulo, ela não é tão forte quanto a tempestade do barco de Jesus, quanto a tempestade do barco de Jonas. Mas ela é maior.
ela é prolongada. O texto diz que eles estavam há vários dias enfrentando essa tempestade. E chega num ponto que as pessoas que estão naquele barco ficam com medo e começam a descer o bote salva-vidas. Vamos sair fora desse navio enquanto é tempo. E aí Paulo corre até o centurião e fala, não deixa ninguém sair desse navio. Porque o anjo do Senhor me visitou nessa noite e diz que quem permanecer nesse navio, Deus sustentará a sua vida. Mas se saírem do navio, estarão pela sua própria sorte. Dentro do navio, a vida era sustentada por Deus. Fora do navio, estavam sua própria sorte. Aí eu perguntei a Deus, falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com a igreja através desse barco? E aí Deus me deu um nome para esse barco. Falou, esse barco é o barco ministerial. Esse é o barco para você que exerce um ministério na casa de Deus. A palavra que Deus te diz nessa noite é, não abandone o barco. Tem tempestade, o vento está contrário? Tá. Estava com Paulo também, mas o Senhor te diz, dentro desse ministério de sustento. Irmã Rose, Deus te sustenta nesse ministério que Ele tem te levantado. Não abandone o chamado que Deus te deu, porque dentro desse chamado, você está dentro da palma da mão de Deus. Aleluias. Próximo barco, barco do apóstolo João. Após a morte de Cristo, sua ascensão ao céu, a igreja começa a crescer. Os apóstolos de Cristo começam a se tornar pastores, líderes, presbíteros, começam a fundar igrejas. A igreja está crescendo, só que isso incomoda o sistema religioso, o sistema político. Então eles começam a perseguir todos os apóstolos e a matar de forma truculenta, um a um. Os outros estão mortos, chega agora a vez de João. Prendem João e falam, vamos matar ele agora. É o último, é o que falta. Como que vamos matar? Eles dão uma sentença. Vamos pegar um caldeirão, encher de azeite, colocar esse caldeirão no fogo, quando o azeite estiver fervendo, borbulhando, a gente joga esse homem lá dentro. E assim fizeram. Pegaram um caldeirão, azeite, fervendo, pegaram o João e jogaram. Só que para espanto de todo mundo, o azeite fervendo não teve poder sobre o corpo de João. Essa passagem, irmãos, não está escrito na Bíblia. A gente tem acesso a isso pelos registros históricos da época. Eles vão, ao ver que João não morre com azeite fervendo, aqueles homens são tomados de temor, porque eles entendem que Deus está sustentando a vida daquele homem. E se Deus está sustentando a vida dele, eles não querem tocar nele de novo. Eles têm medo. Eles falam, o que vamos fazer? Não vamos tentar matar de novo, não. Alguém tem uma ideia, vamos colocar ele dentro de um barco e mandar para uma ilha remota. E lá decidem mandar para a ilha de Patmos. Vamos mandar ele para lá, deixar ele quietinho para lá, não vamos mexer com esse homem mais não, porque Deus está sustentando a vida dele, e a gente esquece dele para lá. E assim acontece, colocam João dentro de um barco, e João vai seguindo a viagem. Até esse momento a gente está seguindo os registros históricos. A partir do momento que esse barco chega na ilha, agora nós temos detalhadamente tudo o que acontece no livro do Apocalipse. João chega na ilha, e aí lá no Apocalipse capítulo 1, na altura do versículo 9, ele diz assim, eu, João, estava na ilha de Patmos, prisioneiro pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quando fui arrebatado em espírito, na presença do Senhor, aleluias, e ouvi uma voz que falava por trás de mim. Então, virei-me para ver quem é que falava comigo, aleluias. Olha para mim. João conheceu o Jesus em um corpo crucificado. Ele conheceu Jesus num corpo ferido pelas chibatadas, com a testa ferida pelos espinhos da coroa, o lado furado por uma lança, as mãos furadas pelos pregos, um corpo ensanguentado, fraco, naquela cruz. Depois disso, João conheceu Jesus num corpo ressuscitado, um corpo diferente, um corpo com poderes diferentes do que ele tinha antes, um corpo que eles estavam reunidos, com portas e janelas fechadas numa casa, e Jesus surgia no meio deles, falava com eles, dava as instruções e desaparecia diante dos olhos deles. Um corpo que tinha uma voz diferente, e no caminho de Emaús tinham discípulos andando, Jesus chega do lado, começa a conversar com eles sobre os acontecimentos, e eles não reconhecem que é Jesus, porque ele agora está no corpo ressuscitado. Mas agora na ilha de Patmos, aí você se prepara para dar o seu glória a Deus, porque João vai ver Jesus em seu corpo glorificado.
da maneira como eu e você um dia vamos ver quando chegarmos lá. Aleluia, oh glória. E ele diz, eu estava na ilha de Patmos, ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aleluias. E aí ele começa a narrar para a gente, o seu cabelo era branco como a neve, os seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca saiu uma longa e afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilha como o sol em sua força maior, no seu peito tem um cinturão de ouro, os seus pés são como um latão reluzente, e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Aleluias! Aleluias! Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome. Aleluias! Santo, santo, santo é o teu nome, aleluias. Eu perguntei, meu Deus, que barco é esse, meu Deus? Me dá um nome para esse barco. O Senhor me disse, esse é o barco da providência divina. O barco da providência divina. Não sou eu nem você que escolhe entrar. É Deus que nos pega pela sua mão e nos coloca dentro dele. João não queria entrar num barco para ir para uma ilha, se afastar dos amigos, se afastar da igreja, ficar prisioneiro lá o resto da sua vida. Ele não queria. Mas Deus o colocou por 2 motivos que Deus nos põe nesse barco. Primeiro, nos livrar da morte ou de uma situação catastrófica. Segundo, para nos conduzir a um lugar das maiores experiências com Deus da nossa vida. Tudo que João tinha vivido com Jesus até ali não se comparava ao que ele ia viver na ilha de Patmos agora. O pastor José Carlos provou desse barco. Ele deu o testemunho dele aqui, a maioria de vocês viu, quando ele teve aí, foi acometido pelo Covid, saiu de Petrópolis, saiu de Paraíba, estava indo para Petrópolis, no meio do caminho, na altura do pedágio em Itaipava, tem uma piora, poderia ser ali o fim dele, mas lá no pedágio, tinha um barco da providência de Deus atracado lá, tinha uma ambulância lá esperando, onde ele foi colocado, recebeu oxigênio e foi conduzido até a internação. Era o barco da providência de Deus na vida dele, para o livrar da morte e o trazer de volta para cá, no lugar onde ele ainda vai viver as maiores experiências da sua vida com Deus. Aleluias. Próximo barco, irmãos, barco do apóstolo Pedro. Evangelho de Lucas, capítulo 5, é o chamado de Pedro. Jesus está na praia pregando e Pedro está vindo com seus amigos pescadores, não pegaram nada durante a noite. Chega na praia, Jesus entra no barco dele e pede, afasta um pouquinho para eu poder ensinar o povo. Ele entra no barco, afasta um pouquinho da margem e começa a ensinar. Quando Jesus acaba de ensinar, Jesus fala, Pedro, volta para o mar alto e lança a rede de novo. Pedro diz, Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar essa rede de novo. Pedro lança a rede e tem a maior pescaria da sua vida. Pedro fica tão impactado com aquilo que ele chega diante de Jesus e fala, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. E Jesus fala, Pedro, tem bom ânimo, a partir de hoje, você não é mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Aleluias. E o que representa o barco de Pedro para a gente nessa noite? O barco de Pedro é o barco da orientação específica de Deus para a nossa vida. Jesus deu uma palavra para Pedro, Pedro, volta e lança de novo. Não importa que não deu certo, não importa que você já fez do teu jeito e deu errado, sobre a minha palavra você vai fazer e vai dar certo. Aquilo, irmãos, que Deus fala com você nessa noite, através dessa palavra, falou através do louvor, tudo que Deus falar com você, que o Espírito Santo testificar no seu coração, isso se torna uma ordem para a sua vida. Isso se torna uma direção que você tem que seguir, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Aquilo que Deus falar com você nessa noite, saia daqui com essa palavra. Isso é uma direção, isso é uma ordem para a minha vida. E eu vou fazer segundo a palavra de Jesus e você vai ver o milagre acontecer. Amém? Mateus capítulo 14, tem um barco, que eu dei o nome de barco do pânico. Por que barco do pânico? É um barco onde Jesus não estava. Jesus acabou de fazer a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. E ele fala com os discípulos, vai na frente, atravessa para o outro lado, depois eu alcanço vocês.
Os discípulos vão, mas Jesus não está no barco. No meio da noite, Jesus vai até eles, andando sobre as águas. Aqueles homens corajosos, cheios de unção, cheios de fé, quando vê aquilo, começa a gritar, feito louco: é um fantasma, socorro, é um fantasma! Quem vai nos ajudar? É um fantasma! Aquele barco é tomado de um pânico. Jesus diz: não é fantasma, não, sou eu. Pedro ainda em dúvida se é você, manda eu ir andando sobre as águas. Jesus diz: vem. Pedro vai. Não era um fantasma, era Jesus. Mas quando nós estamos num lugar sem a presença de Jesus, o homem mais corajoso se torna o maior covarde. A pessoa mais forte se torna mais fraca. O mais equilibrado se torna o mais desequilibrado num ambiente onde Jesus não está. O barco do pânico é aquele lugar que nós vamos e Jesus não vai. É aquela prática que nós fazemos onde Jesus não está presente. É a decisão que nós tomamos sozinhos, sem trazer Jesus com a gente. No Antigo Testamento, Jacó recebe a presença de um anjo. E o anjo vem e fala com ele, fala: Jacó, agora eu vou embora. Jacó diz: não vai. Não, Jacó, eu vou embora. Jacó diz: não vai, você vai me abençoar. Eu vou embora, Jacó. Não vai. Jacó segura ele e fala: daqui você não sai. Não largo a tua presença. Deus falou com Moisés: Moisés, esse povo é obstinado. Esse povo tem coração duro. Eu não vou mais seguir com esse povo. A partir de amanhã vocês vão sem mim. Moisés falou: não. Se a tua presença não for, a gente não sai daqui. Moisés, eu vou mandar um anjo por aí com vocês. Moisés diz: não queremos anjo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Mas Jesus falou com os discípulos: vão indo, depois eu vou. E eles falaram: tchau, vamos sem Jesus. E mesmo os discípulos, tão cheios do Espírito Santo, entraram em desespero, porque tomaram uma decisão, foram para um lugar onde Jesus não estava presente. Nunca, meu irmão, minha irmã, tome uma grande decisão na sua vida sem consultar Jesus. Traga Jesus para os seus problemas, traga Jesus para as decisões importantes da sua vida. Traga Jesus para o seu casamento, traga Jesus para os seus estudos, traga Jesus para os seus planos, seus projetos. E assim você vai ser bem-sucedido. Evangelho de João, capítulo 21. Temos um barco perigosíssimo chamado barco da depressão. Por que barco da depressão? Jesus morreu, ressuscitou, mas ainda não se manifestou a todos os discípulos. E os discípulos estão ali perdendo a fé, estão perdidos, sem saber o que fazer. O seu líder, o seu mestre, aquele em quem eles acreditaram, em quem eles depositaram toda a sua esperança, morreu. E agora? O que fazer? Que sentido da vida vamos seguir? E aí Pedro diz: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Dentro dessa depressão, dentro desse desânimo, Pedro diz: eu vou pescar. Os outros discípulos: nós vamos também. O barco da depressão é aquele barco que paralisa o nosso caminhar para frente e nos faz olhar para trás e vermos que o que está lá atrás é mais interessante do que o que Deus tem para a gente daqui para frente. Por causa desse barco, muita gente volta à vida que tinha antes, quando Cristo o libertou. Diz o texto que Pedro largou tudo para seguir Jesus quando ele foi chamado. E Jesus disse: Pedro, a partir de hoje você será pescador de peixe, de homens, e não mais de peixe. Só que Pedro agora olha para trás e volta a ser pescador de peixe. Quantas vezes não vemos isso acontecer? Pessoas que foram chamadas por Deus, vieram para a presença de Deus, e em algum momento, por causa de uma tristeza, por causa de perda, de uma falta de fé, problemas emocionais, a pessoa começa a olhar para trás e ver: poxa, minha vida lá atrás era tão melhor. Os amigos do mundo começam a ter mais valor que os amigos da fé. O passado passa a ter mais valor do que o futuro que Deus tem prometido. E as pessoas abandonam o caminho do Senhor e retrocedem em suas vidas a fazer o que estavam fazendo antes, quando Deus os chamou. Saia, meu irmão, ou melhor, nem entre nesse barco. Saia do barco de Jonas, saia do barco do pânico, saia do barco da depressão. Vem para os barcos que Deus te oferece nessa noite. Eu termino aqui respondendo uma pergunta que eu acredito que alguém está se fazendo. Eu fiz ao receber essa palavra. Falei: meu Deus, qual é o melhor barco? De todos esses barcos, qual é o melhor? E a resposta é: depende. Depende de onde você está nesse momento. Se você está fora da arca, se
e você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não entregou sua vida a Cristo, você está fora da arca. O barco para você entrar nessa noite é a igreja. Vem para a igreja, aproveita que a porta ainda está aberta. Vem para dentro da arca. Talvez você já esteja dentro da arca. Eu já sou um discípulo de Cristo, eu já sigo. Então o seu barco é o barco de Cristo, é o barco da obediência, é o barco da autoridade espiritual. Busque mais de Deus, busque a autoridade espiritual na sua vida, para você conseguir fazer a obra do Senhor em toda a sua plenitude. Talvez o seu barco é o barco de Paulo. Você estava no ministério, talvez você entrou aqui nessa noite pensando: meu Deus, está tão difícil, eu acho que eu vou largar esse ministério, eu vou passar para outro. E Deus te trouxe aqui para te dizer: continua, porque sou eu que estou te sustentando nesse ministério. Talvez esse seja o melhor barco para você nessa noite. Talvez você esteja aqui necessitando do barco da providência. Você está numa situação que é só Deus na tua vida, e o Senhor te trouxe aqui para dizer: tem um barco atracado aqui te esperando. O barco da providência está te esperando, e eu vou te colocar nele. Aleluias, aleluias. Louvado seja teu nome. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Quero fazer aqui uma oração por 3 grupos de pessoas. Se você não se inclui nesses grupos, não se manifeste. Se você se inclui e quer nessa noite a oportunidade que será dado, levanta a mão para que eu possa te ver. Eu vou estar orando pela sua vida. Não vou chamar ninguém aqui na frente, questão de aglomeração. Vamos orar onde você estiver. Só faz um sinal e eu vou estar orando pela sua vida. O primeiro grupo: pessoas que nunca aceitaram a Cristo como Salvador publicamente. Pessoas que nunca tomaram essa decisão, como Jesus disse: aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante meu Pai. Se você nunca teve essa decisão, quer nessa noite entregar sua vida a Cristo, dê um sinal com a sua mão. Levanta a sua mão para que eu possa ver. O segundo grupo: pessoas que estavam desviadas da presença do Senhor. Você que andou com Deus, saiu da presença do Senhor por algum motivo, não importa qual foi o motivo, Deus te chama nessa noite para voltar. Você fala: eu ouvi essa palavra e eu quero voltar aos caminhos do Senhor, eu quero me reconciliar com Deus nessa noite. Você está nesse grupo, levanta a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Amém, aleluias. O terceiro grupo que eu quero orar, irmãos, é por você que estava pensando em desistir, você que tem andado fraco, você que tem tido dificuldade de ler a palavra, tem tido dificuldade de orar, não tem conseguido viver uma vida com o Senhor, como Deus tem te chamado para viver. Irmão, eu tenho me sentido fraco, eu quero um renovo nessa noite, eu quero receber esse renovo espiritual sobre a minha vida. Se você está nesse grupo, dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Amém, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Pai, Tu conheces o coração de cada um, meu Deus. Essa palavra, Pai, não é minha, mas o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. O Senhor sabia, meu Deus, cada um que entraria aqui nessa noite. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que foi falado ao coração de cada um, Senhor. Nessa noite eu Te peço, meu Pai, há vidas querendo se reconciliar com o Senhor. Aceita-os, meu Deus, de volta nessa noite, Pai. Recebe-os, ó Pai, com seus braços abertos, meu Deus. Coloca de pé, meu Deus, aqueles que estão caídos, meu Pai. Meu Deus, os que estão com dificuldade, meu Deus, de orar, dificuldade de ler a palavra, de assumir um compromisso com o Senhor, nessa noite, Espírito Santo, enche novamente, Espírito Santo. Cada vida, cada coração traz o desejo pela palavra, traz o desejo pela oração, Senhor, o desejo de dobrar os joelhos na Tua presença, meu Pai. Oh Deus, derrama, Senhor, dos Teus dons, Pai, sobre a Tua igreja nessa noite. Eu entrego, meu Deus, a vida de cada um que aqui está, o coração de cada um que se abriu para essa palavra, Pai. Que essa palavra produza frutos, meu Deus. E que, Deus, nossos irmãos venham a colher os frutos, ó Pai, dessa palavra em sua vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada um. Obrigado, meu Deus, pela minha vida, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em minha vida. Obrigado, ó Pai, porque as lutas não têm sido fáceis, Pai, mas o Senhor tem estado conosco. Toma minha família em Tuas mãos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai, cada um, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.